E agora vamos para o relato. Boa tarde, me chamo Bárbara. Tenho 33 anos e sou paranaense. Há alguns anos, a minha família havia comprado um sítio muito antigo na cidade de Pinhal de São Bento, onde corria uma história na cidade de que a antiga dona da casa havia sido assassinada pelo seu ex-amante a apunhaladas dentro de um dos quartos, sendo que por este motivo que o sítio, segundo comentavam, era assombrado. Ninguém deu muita importância ao fato, pois achávamos que era coisa de caipira. Mas já na primeira noite, eu, que era completamente incrédula, passei a respeitar todas as lendas e histórias que o pessoal conta pelo Brasil afora. O sítio era bem grande e antigo, com aparência sinistra. Tinha 4 quartos e a cozinha não era ligada com o casarão antigo, e nem o banheiro. Por isso, à noite, eu tive que dar a volta pela casa para conseguir chegar até o banheiro. E quando saí para ir ao banheiro, dando a volta pela casa, eu pude perceber alguém parado próximo a um arbusto me observando. Eu levei um susto e nem consegui ir para o banheiro. Voltei correndo o mais rápido que pude e enfiei-me embaixo dos lençóis. E depois passei a ouvir vários ruídos pelo corredor, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes eu ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando mal. Até que em um determinado momento, tudo ficou no mais absoluto silêncio, ficando somente o som dos animais noturnos. Quando amanheceu o dia, eu não contei nada a ninguém. E durante o dia, tudo estava correndo normalmente. Vez ou outra, víamos algum animal andando pelas árvores ou colhendo frutos no chão, e nada mais que isso. A tarde passou e a noite chegou novamente para o meu temor. Terminamos as nossas tarefas, tomamos banho, jantamos e ficamos conversando um pouco e fomos dormir. E quando era aproximadamente 2 horas da manhã, eu acordei assustada novamente com o mesmo barulho da noite anterior. E eu tremia toda de medo. A porta do meu quarto estava entreaberta, e como não havia iluminação elétrica no sítio, pois o sítio era bem antigo mesmo, a minha mãe deixou uma lamparina no meio do corredor. E sendo que isso fazia com que eu conseguisse ver se alguém estava passando diante do meu quarto. Em certo momento, eu percebi que havia alguém andando em direção ao quarto dos meus pais. Achei que fosse a minha mãe. Pulei da cama e corri para o corredor, pois estava com medo e tinha um sofá velho no quarto dos meus pais, sendo que achei que a minha mãe deixaria eu dormir lá, já que esta seria a nossa última noite naquele sítio velho e bizarro. E assim que alcancei a minha mãe no corredor, eu a toquei pelo ombro. E tomei um susto enorme, pois não era a minha mãe. Era uma outra mulher em estado de decomposição. E no lugar dos seus olhos, eu percebi apenas manchas de sangue. Então eu gritei e saí correndo em direção ao meu quarto. Joguei-me em cima da cama e aquela figura monstruosa estava parada na porta do quarto olhando para mim. Não me lembro de ter visto meu irmão, porém eu ouvi o seu grito chamando meu pai. E quando olhei novamente em direção da porta, já não havia mais ninguém ali. Segundos depois, entraram o meu pai e a minha mãe no meu quarto, e eu contei o que havia acontecido. Mas eles não se importaram muito ou não acreditaram na história. Então meu irmão contou que havia visto alguém parado na porta do meu quarto,
sendo que ele achou que fosse a minha mãe e a chamou, mas quando ela virou, ele percebeu que não. Percebeu que era uma mulher velha e feia, com o rosto pálido, e parecia que ela estava morta. Parece que quando meu irmão contou essa história, os meus pais perceberam que não era invenção, e nem tampouco sonho ou pesadelo que eu poderia ter tido, pois pessoas não poderiam compartilhar o mesmo sonho. Bem, nós ficamos com aquela casa cerca de 3 anos, e até de tanto eu não ir, os meus pais resolveram vender o sítio. Mas aqueles fatos aterrorizantes ficaram gravados na minha mente para sempre. E nunca me esquecerei daquela experiência horrível que passei em toda a minha vida. Boa noite. Bem, galera, este foi o relato de hoje. Foi um relato curto, mas é aí o que temos para hoje, para vocês ouvirem enquanto almoçam. Lembrando que hoje às 20 horas temos vídeo aqui no Elite Oculta. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E se você tem um relato... O título do relato é O Meu Bisavô Enfrentou um Lobisomem. Olá, Fael. Eu me chamo Ana Luísa. Sou inscrita no canal há um bom tempo. E o que vou relatar aqui não aconteceu comigo, e sim com o meu bisavô por volta de 1887. No município de Marco, no Ceará. Eu vou narrar o relato como se fosse ele. Aqui, há muito tempo, era uma região de mata, poucas casas, e eu estava em casa com a minha esposa e o meu filho. Bem, chamamos ele de Neném. E na época, ele tinha entre 9 a 10 anos de idade. Bem, aqui sempre foi um lugar calmo, e de casas bem afastadas umas das outras. Mas durante uma certa noite de quaresma, escutamos barulhos fortes do lado de fora da casa. Eram sons de pisada muito forte no chão, e na hora eu não dei muita importância. Até que em um certo tempo os cachorros começaram a grunhir e saíram correndo feito loucos. Bem, isso aconteceu por volta de 2 da madrugada. Me levantei, peguei a minha espingarda junto com meu filho e fui ver que diabos era aquilo. A minha esposa me pedia para eu não ir. Bem, mas como eu sou muito teimoso, eu fui mesmo assim. Quando saio lá fora de casa, eu logo me deparo com uma criatura horrenda estraçalhando os cachorros. E essa coisa tinha quase 2 metros de altura, uma pelagem muito escura, dentes que saíam da boca, e a sua cabeça parecia a de um pastor alemão. Bem, o seu corpo não era humano. A criatura possuía garras enormes e olhos vermelhos que brilhavam no escuro. E aquela coisa parecia ter vindo do inferno. Na hora, eu ali com a espingarda em punho, meti um tiro na perna da criatura. Aquela coisa deu um urro de arrepiar, e então saiu correndo mata adentro. Entrei para dentro de casa e fiquei a noite toda esperando aquele cão do inferno retornar. Mas como aquilo não retornou, eu acabei dormindo. Durante a manhã, eu fui até a cidade fazer as compras da casa. E quando eu passei em frente à delegacia, o delegado me chama e logo fala: "Olá, velho homem. Ficou sabendo que encontraram um homem muito ferido na região onde o senhor mora? E estão falando que foi tiro." E assim que o delegado disse isso, na hora eu pensei: ele é o bicho que eu vi ontem. E daí eu contei tudo ao delegado. E o delegado me olhou assustado e logo falou: "Ó, homem, muito obrigado. Você pegou a criatura que há muito tempo procurávamos." O delegado me agradeceu e quis até me dar uma recompensa. Porém, eu não aceitei. Bem,
Este relato se passou com meu avô e foi apenas um dos vários relatos que ele me contou. E logo eu trarei para o canal muito mais relatos contados pelo meu bisavô. Bem, ele já faleceu há muitos anos, e essa história segue de geração a geração. Boa noite. Bem, galera, esse foi o primeiro relato de hoje e agora vamos passar para o segundo relato, que se chama A Casa do Sobrenatural. O que venho relatar não se passou comigo, mas sim com dois amigos meus, no ano aproximado de 1995, no mês de agosto. Um desses dois amigos era proprietário de uma pequena casa de madeira em uma praia praticamente deserta, estando o vizinho mais próximo a mais de 8 quilômetros. Desta forma, a casa era muito isolada, sem luz e sem água encanada. E o que se via à sua volta era mato fechado, uma pequena horta de milho, alface, etc. Bem, era normal que nos juntássemos em grandes grupos, e então íamos para esse local pescar. Porém, nesta oportunidade, por motivos pessoais, apenas o dono da casa e mais um estavam livres para ir à pescaria. Então, esses meus amigos foram para lá em uma sexta-feira à tarde, com muito sol e uma leve brisa. O dia passou muito bem, e por volta das 19 horas se recolheram, sendo que a casa foi toda fechada por causa dos mosquitos. As velas foram acesas e a massa com salsicha estava prestes a ser servida. E foi quando se ouve uma forte batida na precária porta da frente. Assustados, eles perguntaram quem era, se dirigindo à mesma. Porém, não obteram resposta alguma. E logo se deu novas batidas muito mais forte. E segundo eles, a porta estava prestes a cair. Então, tomados de toda a coragem que restava, eles se armaram com paus e facas. E eis que o barulho cessou. E seguiram-se alguns minutos de absoluto silêncio. E nem grilos, aves ou ventos se manifestavam. O ambiente estava muito carregado. E sem o menor aviso, logo se deu início a passos ao redor da casa. E pelas frestas da janela, vultos podiam ser vistos circulando ao redor. As batidas às portas tornaram a ocorrer, agora acompanhadas por violentos arranhões nas paredes e nas poucas janelas da casa. Parecia um ataque de uma multidão, que pisoteavam e arrancavam tudo nas pequenas hortas em torno da casa, que parecia que logo sucumbiriam a tamanha violência. A coragem que anteriormente armou estes rapazes se foi tão logo quanto começou. Bem, eles que nunca foram ligados à fé, ao contrário, por vezes zombavam da fé alheia, trancaram-se em um pequeno cômodo e pediram ajuda divina. E isso tudo durou por volta de 1 hora, que parecia ter se tornado dias. E eis que subitamente uma forte lufada de vento arrebatou a porta, invadiu a casa e apagou a única vela que até então iluminava o ambiente. E o silêncio tomou conta de todo o local. Novamente as batidas pararam, os passos cessaram e a única coisa a fazer barulho eram os corações apavorados de dois meninos, que neste momento achavam que estavam condenados. Porém, os grilos tornaram a compor uma leve sinfonia junto às aves noturnas e o forte vento da região. E mais que rapidamente eles fecharam a porta e a escoraram com móveis e foram se abrigar em um canto, atentos a qualquer barulho. Pegaram no sono
E quando acordaram, arrumaram as suas coisas e saíram da casa, que para sua surpresa estava intacta. Não havia marca alguma nas janelas e tampouco no chão. A horta estava intacta, como se nada tivesse ocorrido. E até hoje, ninguém sabe o que pode ter ocorrido, mas todos concordam que não foi nada normal. E tanto eles como eu nunca mais voltamos naquela casa, que ficou abandonada naquele local ermo e distante. Boa noite. Bem, galera, esses foram os dois relatos de hoje. O relato de hoje se chama O Homem Cobra. Então vamos para o relato. Este relato não aconteceu comigo, mas com um amigo meu de confiança, e da forma como ele contou o fato, eu acredito em sua veracidade. Há algum tempo atrás, um grande amigo meu no qual confio muito, e não mente, sendo uma pessoa muito séria, me contou que foi até um rancho, no qual fica à beira do Rio Grande, em Miguelópolis, São Paulo, na divisa de Minas Gerais com São Paulo. Ele foi para podar o mato que estava alto, pois ele iria dar uma festa no local e gostaria de deixar tudo preparado. Para aquele local foram ele e mais 2 amigos. Eles planejaram ir de manhã e voltar logo depois do almoço, mas inesperadamente uma forte chuva caiu. E isso foi num sábado, no dia 28 de junho de 2009. O que impossibilitou de saírem porque o carro ficou atolado. E como não era um veículo 4x4, eles ficaram sem opção. A casa naquele local é muito boa, com camas, televisor na sala, antena parabólica e fogão a gás. Mas como não havia comida para toda a noite, eles decidiram ir até uma cidadezinha próxima, que era Miguelópolis, para comprar algo para fazer um churrasco. E para poder se deslocar até a cidade, eles desceram o rio de barco e um trecho a uns 500 metros no máximo, onde de lá até a cidade seria mais fácil chegar a pé. Eles foram de barco com um motor de popa, e já no retorno, por volta de 10h30, depois de ficarem na cidade esperando a última pancada da chuva passar, eles voltaram para a margem do rio onde o barco encontrava-se. Subiram na canoa e ligaram o motor. Mas para terminar a maré de azar, a gasolina estava por um fio de acabar. Então, como era perto, eles só pegaram o impulso e foram guiando o barco com os remos. Estava muito frio naquele sábado, então todos queriam remar um pouco para esquentar. E quando foram trocar os remos, um dos amigos o tirou da água para entregar para os 2 que estavam na traseira da canoa, e foi quando eles ouviram um barulho na água. Era um barulho como se alguém estivesse nadando. Então, logo imaginaram quem seria o louco para entrar na água com aquele frio. Então, só poderia ser um animal, sendo talvez uma capivara, que é um animal muito comum na região. Estavam tranquilos, pois o som era bem natural e como a região tem muitos pescadores, podia ser até mesmo algum que se aventurou a entrar na água fria para arrumar as redes. Mas esta tranquilidade logo passou. Já avistando as luzes do rancho de onde saíram, quase chegando, o som na água começou a se misturar com os de uma pessoa, respirando, ofegante e com ar de desespero. Por um instante, eles até acharam que poderia ser o barulho de peixes presos na rede. Mas o som de respiração só aumentava, e também aquilo soltava uma espécie de grunhido muito forte. E a impressão era que não era algo tão natural assim. Eles gritavam e balançavam as lanternas para verem se era alguém se afogando. Puseram os remos na água
para o caso de ser alguém em apuros, e assim pudesse agarrar o remo para salvar. A cada segundo, o som era mais próximo e mais forte. E logo, o desespero começou a tomar conta dos três dentro da canoa, pois embora o som fosse forte, a água estava muito calma. Então, sem esperar, saindo na neblina que cobria a margem, eles viram uma figura horrenda. Era uma criatura metade homem e metade réptil. Mas o pior ainda estava por vir, pois quando a neblina que envolvia aquele ser se dissipou, eles perceberam que era algo sem palavras. Era uma criatura tipo homem-lagarto que estava metade submerso à água. E para deixar tudo pior, podia-se ver nitidamente que a maior parte do seu corpo estava sobre a água. Porém, aquela coisa boiava com um corpo envergado, tipo de cócoras. E aquela coisa colocava e tirava aquela enorme língua fora da boca, como se fosse um lagarto. A criatura deveria ter uns 2 metros, e a maior parte do seu corpo era visível. E pela distância, em relação à água, viram que o humanoide possuía uma enorme cauda. E para dar o toque final, aquele ser estava de olhos fechados, com a cabeça caída para o lado na direção deles. E quando todos abriram os olhos, naquele momento todos gritaram e rezaram, pois os olhos da criatura eram vermelhos como fogo e ameaçadores. Um deles até vomitou dentro da canoa, pois não tinha coragem de pôr a cabeça para fora da canoa. Aquele ser os olhou por alguns segundos e simplesmente sumiu, atrás da neblina que o envolveu. Os três, tomados pelo total desespero, começaram a remar como podiam, menos com as mãos, pois naquele momento a água era o último lugar que queriam contato. E com muito custo, alcançaram a margem. Tiraram forças de onde não tinham para conseguir desatolar o carro e saírem de lá às pressas. O meu amigo garantiu que depois deste fato, nunca mais vai ter festa em seu rancho. E se ele encontrar um preço razoável, vai trocar um rancho por uma casa na cidade. Boa noite. Bem, galera, este é o relato de hoje. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e também não esqueçam de deixar o like. Hoje, às 20 horas, temos vídeo inédito aqui no Elite Oculta. E lembrando também que quem não é inscrito no canal Fael Portinari, o link do canal está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço a todos e nos encontramos mais tarde, às 20 horas, aqui no Elite Oculta. Boa noite. O primeiro relato de hoje é o lobisomem da encruzilhada. Então vamos lá ver do que se trata. Olá, Fael, eu me chamo Breno e sou de Belém do Pará. Mas esse relato se passou no município de Colares, que é bem famoso por aparições de OVNIs e pela Operação Prato. Eu costumava sair aos finais de semana para curtir com os meus amigos, beber, ouvir rock e sair de rolê pela cidade. Pena que eu não tenho uns amigos assim, viu? Que gostam de sair para ouvir uns rock pela cidade. Geralmente chegávamos tarde em casa, e nesse dia em específico, eu cheguei por volta de 3 horas da manhã. Bem, eu morava próximo a uma encruzilhada, que descendo a rua, dava direto para uma mata fechada. Pois bem, eu saí para me divertir como de costume, e quando cheguei em casa, eu percebi que o meu cachorro estava muito acuado, com medo e olhando para o quintal da casa. Ele se aproximou de mim e começou a latir em direção a uma mangueira que fica no quintal. E eu me aproximei e com a lanterna do celular eu tentei enxergar o que era. Bem, estava muito escuro. E quando me aproximei mais, eu ouvi um ronco e parecia um ronco de porco.
e parecia ser de um porco muito grande. Aquilo correu para longe e eu não consegui ver a forma por conta da escuridão. Ignorei por achar que se tratava mesmo de um animal. Fui para a frente da casa, me sentei perto do portãozinho e acendi um cigarro. Liguei para minha namorada e ficamos conversando enquanto eu fumava. Até que comecei a ouvir muitos latidos vindo das casas próximas à encruzilhada. E um amontoado de cães seguindo alguma coisa. Me levantei e andei para perto da rua para poder olhar. E os cachorros vinham acompanhando e latindo para aquela coisa. Aquilo parecia um porco muito peludo, com a cabeça sem pelos e focinho grande. Tinha as pernas grossas e os braços mais finos. Achei que se tratava de um cachorro de rua. Mas quando aquilo parou na encruzilhada e se pôs de pé, eu saquei na mesma hora que se tratava de um lobisomem, pois a criatura tinha quase o meu tamanho, que era 1,80 m. E aquilo estava bastante irritado com os cachorros. A criatura continuou andando até sumir na rua que dava para a mata. E em algum momento parou e uivou tão alto que os cachorros pararam de latir. E até a minha namorada ouviu o barulho pela ligação do celular. Logo em seguida, aquela coisa correu para a mata. Eu fiquei com medo, entrei e fui logo dormir. No outro dia, eu fui até a venda que tinha na esquina da encruzilhada e encontrei uns conhecidos que moram lá. E eles estavam conversando sobre essa criatura. Disseram que a viram descendo a baixada em direção ao mato. Uivou e, ao ver eles, saiu correndo igual gente e se embrenhou no mato. Bem, eu não duvidei da minha sanidade mental nessa hora, pois eu não era o único que tinha visto aquilo. E isso aconteceu numa madrugada de quinta para sexta-feira, e ao voltar para casa na madrugada de sexta. Estava chovendo. Eu entrei, me sequei no meu quarto, e então começaram aqueles uivos assustadores vindo da mata de trás da baixada. E até hoje ninguém sabe quem era a pessoa que se transformava na criatura. Mas muita gente relata ter visto esse lobisomem vagando pelos quintais das casas e se alimentando das galinhas que o povo cria. Boa noite. Vamos para o segundo relato, Infância Assombrada. Isso aconteceu comigo quando eu era uma garotinha. Bem, eu tive várias outras experiências, mas essa ficou realmente marcada na minha cabeça mesmo após todos esses anos. E era como se tivesse acontecido ontem. Quando eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 39, então dá para ver há quanto tempo foi. Bem, nós morávamos em uma casa no campo, e só tinha algumas casas em volta e nenhuma era perto da nossa. Era uma boa casa. O meu quarto ficava na frente da casa, e o dos meus irmãos ficava na frente do meu. Eu estava sempre assustada no meu quarto, mas numa noite eu estava muito mais assustada do que o normal. Eu tinha acabado de ir para a cama e estava tentando ficar confortável lá. A minha cama ficava com a cabeceira encostada na parede e ficava entre o meu armário e um outro armário onde a minha mãe colocava os lençóis e outras roupas de cama e também toalhas. A minha cama ficava entre os dois armários. E assim que deitei a cabeça no travesseiro e fechei os olhos, o outro travesseiro que ficava do lado do meu se mexeu, como se alguém tivesse deitado a cabeça lá. E isso me apavorou. Mas nem tanto quanto o que aconteceu em seguida. Eu sentei na cama e olhei para o lado onde estava o armário com os lençóis e toalhas. E de repente uma mulher apareceu e ela tinha algo nas mãos. Porém, eu não consegui identificar o que era.
pois parecia que ela estava vestindo um roupão de banho e tinha uma toalha enrolada na cabeça. Ela andou até o armário e a porta abriu, e ela colocou algo lá dentro e a porta se fechou, e então ela se virou, andou até a minha cama e daí ela logo desapareceu. Eu fiquei tão assustada que eu pulei da cama, corri para o corredor e bati com tudo em uma enorme caixa de meias que o meu pai trouxe do serviço. E foi assim que os meus pais me encontraram, com o pé no ar e o resto de mim enterrado em um monte de meias dentro da caixa. Depois disso, eu implorei para os meus irmãos trocarem de quarto comigo. Bem, e nós trocamos, e eu nunca mais vi aquela assombração novamente. Pouco tempo depois, nós vendemos a casa e nos mudamos para o Rio de Janeiro. Bem, o meu relato não parece tão assustador, mas eu posso garantir para vocês que é a pura realidade. Boa noite. Próximo e último relato. O fantasma do meu ex. O meu ex-marido, o Caio, e eu nos divorciamos há 10 anos. E durante esse período, não nos falamos mais de 3 vezes. Eu me mudei para outro estado e tenho uma vida nova e uma família maravilhosa. Num domingo à tarde, eu estava deitada na cama lendo um livro quando eu senti uma forte sensação de que o meu ex-marido estava no quarto. E eu podia até sentir o cheiro do perfume que ele usava. Bem fraco, mas eu sentia. Para ser mais específica, parecia que ele estava parado no canto do quarto me olhando. Eu achei que aquilo era meio estranho e tentei ignorar tudo e continuar a ler o livro. Mas a sensação ficava cada vez mais forte a cada minuto. Eu senti como se ele quisesse que eu falasse o nome dele. E me sentindo muito estúpida, eu falei: Caio? Isso quer dizer que você está morto, Caio? Então, aquela sensação estranha desapareceu. Eu pensei em ligar para ele para ver se ele estava bem, mas eu havia perdido o número dele e também da família dele. Na noite de terça-feira, eu recebi uma ligação da minha ex-sogra. Ela me falou que o Caio tinha sofrido um acidente de paraquedas e que tinha falecido no domingo à tarde. Eu não podia acreditar, porque dentre tantas pessoas que ele podia ter visitado, ele veio logo a mim. Hoje em dia, eu realmente acredito em fantasmas e na vida após a morte, mesmo sem ter visto nada. Boa noite. Bem, galera, esses foram os relatos de hoje. E você aí que ainda não me segue no Instagram, me siga lá, é fael.portinari, e acompanhe as novidades do canal. De vez em quando eu posto uma coisinha ou outra lá. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e se inscrever no canal quem ainda não foi inscrito. Hoje, às 20 horas, tem vídeo aqui no Elite Oculta, então não percam, ok? Coloquem aí um lembrete aí no celular para vocês não esquecerem. Ou ativem o sininho das notificações. Então nos vemos às 8 horas aqui no Elite Oculta. Boa noite.